Ou isso, que IG, Tem algum nome brasileiro aqui? Ah, Helena, como é que diz? Serebriakova? Serebrikova? Ai, que lindo! Na verdade é latino, né? Latino, mas Vera é Vera, Lyuba e Nádia, né? Vera, Lyuba, Nádia. Mas é Vera como escreve mesmo em português? É Vera. É Fé, Esperança e Caridade. E elas são da família de alguém aqui? Não, elas são alunas de balé A Tatiana tem alguma coisa... Não, né? Tá fazendo É você... aula lá. Eu procurei que essas meninas já dançam, mas só dançam russa. Por que não chamaram? No caso, é a Helena que faz aula na academia da professora delas. E que estavam preparando esse número. Sim. E aí... Você já fazia balé lá? Você é balé? Vocês são brasileiros? Eu sou mais bailarina de dança caráter. Qual é seu time? Porque no cadê dança espanhola, eu danço isso. Que legal. Então eu podia, de verdade, pôr você para dançar, né, Helena? Por isso, eu substituí porque eu já dancei hoje, né? Vocês dançam samba também? Você dançou? Ah, que absurdo, você dançou com ela e não dançou comigo? Mas se tocar um samba aí, você também. De leve. Não gosta de samba? Não gosto muito. Não gosto muito de dançar. Eu gosto de ver, não gosto de dançar. Quando foi que você dançou na Fátima? Foi hoje? Hoje. Ah, droga, eu não vi. Eu vejo com a mamãe sempre, a Fátima. A Fátima dançou. Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais o país anfitrião da Copa do Mundo, que é a Rússia. Bom, e falar também sobre a roda de samba que vai agitar o Rio no domingo. Nossos convidados são Bernardo Kocher. Kocher que diz, Bernardo? Sim. Que é professor de História Contemporânea. E ele vai nos fazer um panorama do contexto político da Rússia e toda a sua história. Prazer em tê-lo aqui de novo, Bernardo. Obrigado pelo convite. Foi ótimo aquela vez que você veio. Obrigado. Nós estamos com Ana Carolina Huguenin, que é historiadora, especializada em cultura russa. Ela vem nos falar sobre a importância da literatura do país da Copa. O brasileiro gosta da literatura russa. Ah, sim. E a gente está vivendo um momento de grande difusão também, né? E você adora Dostoiévski, eu soube? Sim. Saberemos tudo sobre isso. Tá certo. Obrigada. Obrigada a você. Estamos com Helena Serebrikova, que é presidente da Associação de Cultura Russa no Rio de Janeiro. E ela nasceu na Rússia, ela vive no Brasil há 5 anos, por culpa de um brasileiro, parece. E ela vem nos falar das diferenças culturais entre esses dois países continentais. Tem coisas em comum e coisas muito diferentes, né, Helena? Tem coisas em comum. As russas também adoram de comer. Eles gostam
de beber, mas são outras coisas. Então, eles gostam de viver, eu acho que como os brasileiros. Ah, então não é muita coisa parecida. Estamos com o Léo Russo, que é cantor, ele é apaixonado por futebol, ele está comandando uma roda de samba no dia da estreia do Brasil na Copa. Ele fez uma música para o Brasil estrear na Copa e ele, de russo mesmo, só tem o sobrenome. É, só o sobrenome. Boa tarde a todos. Realmente só o sobrenome, que inclusive é de origem italiana, né? Que eu sou neto de italiano, neto de baiano, neto de cearense. Rosso, você seria Rosso? É Rosso, é lá. Que é por causa do ruivo, então. É o sobrenome lá, né? Que é bastante popular na Itália. Eu sou descendente, meu avô era italiano, como eu falei, mas eu sou mesmo carioca, de coração. Isso. Mas a gente, o Bruno e eu, a gente estava achando que tinham te apelidado de russo. Sabe como a gente diz no samba, aquela branquela do samba? Mas engraçado que eu também sempre fui chamado também russo, até as pessoas que não sabiam meu sobrenome, mas combinou direitinho, o sobrenome casou com a... E combina muito com o samba, Léo. Com certeza. Maravilha. Estamos com o nosso produtor de web, Bruno Barros, por favor. Dobredinho. Que lindo! Sabe o que é dobradinho? Ah, não sei, você vai dizer. Dobradinho, não é a dobradinha nossa brasileira, não. Dobradinha é boa tarde em russo. Aprendi com a Helena aqui agora há pouco. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todo mundo. Um boa tarde muito especial para você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Corre lá para sua rede social. Pode ser no Facebook, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram. Tá valendo tudo. Manda uma mensagem com a hashtag Sem Censura. Mas se você não tem rede social, tem problema não. Manda o WhatsApp no número 021 99903 5329. A sua mensagem vai cair aqui, eu vou passar para os nossos convidados. Eu prometo, é facinho, facinho, Vera. Beleza. Olha só, nós estamos com a Luísa Franco e com a Sofia Fiorito. Elas são alunas de balé, da mesma academia de balé onde a Helena também faz aula. E elas vão mostrar pra gente uma dança russa que elas aprenderam. Vocês podem ir lá mostrar pra gente, ok? Vai lá, Luísa e Sofia. Muito bom. Aí tá perfeito. Solta o som, DJ. Não, o som vem. Ele chega.
Impecável. Vem pra cá, pode voltar, Sofia. Sofia, vem pra cá. Luísa, vem pra cá. Bom, é? Parabéns, estava deslumbrante, vocês acertaram tudo, não teve nenhum problema, estava lindo. Vocês mostraram que a Rússia é um país maravilhoso, porque, na verdade, o balé russo é conhecido no mundo inteiro por causa disso que vocês fizeram. Realmente, a gente vai ter que trabalhar muito, Léo, para mostrar que o samba tem valor. Ah, mas agora, por favor, mostra lá. Vamos lá, Luísa e Sofia, olha o samba aí agora. Cantar uma música que eu fiz Você pro não quer Brasil. apresentar os seus companheiros músicos? Claro. Diogo Cunha, no violão de 7 cordas, Rafael Chaves, no pandeiro, e Abel Luiz no cavaquinho. Maravilha. Essa música eu fiz pro Brasil. Neymar cruzou, Gabriel Jesus driblou, Neymar guardou. Vambora. Brasil, só da vitória eu acho graça. Vamos levantar a taça junto com a seleção. Bota a cerveja pra gelar, faz um churrasco na laje. Pra gritar é campeão, ó meu Brasil. Vem, Brasil, só da vitória eu acho graça. Vamos levantar a taça junto com a seleção do meu país. Bota a cerveja pra gelar, faz um churrasco na laje. Pra gritar é campeão, hexa campeão. Vai gritar essa nação que tem Pelé, que tem café, bela mulher, samba no pé, que tem Jair, que tem caqui, tem açaí, tem mané, que tem cajá, que tem caju, tem abará e tem Neymar. Agora eu quero ouvir grito de gol, depois não vá dizer que não ouviu. Voa canarinho, faz o show que o mundo inteiro bate palmas pro Brasil. O que é que eu quero ouvir? Agora eu quero ouvir grito de gol. Oh! Depois não vai dizer que não ouviu. Voa canarinho, faz o show que o mundo inteiro bate palmas. Palmas pro Brasil. Obrigado, gente. Maravilhoso. Ô, Russo, vamos lá. Temos que começar direito, porque a Rússia começou bem. Começou bem, né? Mas Rússia... com aquela Arábia Saudita, eu até acho que o Botafogo tá bem depois que eu vi a Arábia Saudita jogar. Até o Botafogo eu acho que tá direitinho. Gente, quanto foi 5-0? 4-0. 5-0? 5-0. Eu tava trabalhando aqui, tem uma boa justificativa. Eu vi o segundo tempo, eu vi um gol atrás do outro, falei, meu Deus, vai ser outro 7-1, né? 7-1, mas não. Mas enfim, vocês estão de parabéns, os russos. Obrigada. É super lindo, maravilhoso. Léo, o que você está planejando nessa Copa, além de ganhar o hexacampeonato? É, isso aí. Eu tenho feito minha roda de samba, né? Que é quinzenal, aos domingos, lá no Quebra-Mar, na Barra da Tijuca, no Pier da Barra. Tem sido bem legal, já recebi grandes convidados, grandes compositores do mundo do samba. Zeca Pagodinho participou lá de surpresa, chegou lá mais de uma vez lá para cantar comigo. Já recebi Mauro Diniz, Vanderlei Monteiro, Alex Ribeiro, maestro do samba Rio do Hora. Eu recebi uma rapaziada da melhor qualidade lá e nesse domingo agora terá a edição do meu samba, que o nome do samba é Boteco do Léo Russo, que eu sempre recebo convidados. Começa domingo, 1h da tarde e vai direto. Vai ter roda de samba antes do jogo e depois do jogo. Aquela alegria, né? Comida de botequim, cerveja gelada, vitória do Brasil na televisão, gente boa e cantando muito samba bom. E vou ter aonde receber o Quintal do Pagodinho, né? Que é o projeto que o Zeca, dos compositores que gravam com o Zeca. Vou receber Brasil do Quintal, Juninho Tibau e Marquinhos Diniz. Vai ser um grande prazer estar lá nesse domingo, na minha roda de samba Boteco do Léo Russo, no Pier da Barra, no Quebra-Mar da Barra da Tijuca, ali na Avenida do PP, número 40. Vamos lá gritar é gol pro Brasil. Ô, Léo, me diz uma coisa. É verdade que a Barra da Tijuca
é um lugar bom de samba? Eu acho que lugar bom de samba, Parece todo que lugar... tem roda de samba, tem. várias. Até no Japão tem ótimos grupos de samba. Não, não, porque olha só, São Paulo é uma maravilha em termos de roda ótimo. de samba, né? É fantástico, que não era, né? 30 anos atrás ninguém diria. E agora eu estou sabendo que começou com o teu, mas tem várias rodas de samba. Tem, também não é tanto assim também não. Mas assim, se depender de mim e de quem estiver lá na Barra, a gente vai sempre abraçar, defender o samba com unhas e dentes e vamos levantar o nome do samba na Barra, ou em Madureira, ou na Lapa, seja onde for. Você se lembra da última Copa? Não, né? Esqueceu. Infelizmente lembro, né? O que você está achando dessa agora, Léo? Tô achando que o time é melhor e tô achando que o Brasil vai ficar ali entre os três primeiros. Se Deus quiser, ser campeão, né? Você está achando que uma das possibilidades de campeão sem ser o Brasil seria? Tem um monte de time forte, tem a Espanha, a Argentina é sempre forte, mas eu sou um dos milhares de brasileiros que quero ver Brasil e Argentina na final, a gente ganhando, né? Tem a Alemanha também, tem a Alemanha que tá forte. Tem a Alemanha também, mas deixa a Alemanha lá. Melhor não falar de Alemanha. Deixa a Alemanha pra lá. Então tá, gente, vamos falar mais um pouquinho de Copa quando a gente voltar do intervalo. Estamos de volta, Bruno Barros. Olha aí, Vera Barroso, a Lúcia Regina disse que a Copa do Mundo é a união dos povos e tribos para conhecermos diversas culturas e é muito bom. Tem a Wanda Lins também, que é daqui do Rio, ela ficou encantada com a Rússia, ela está encantada, todo mundo falando de Rússia, ela está encantada e com essas garotas lindas que ela escreve, adorou a dança de vocês. Linda mesmo. Eu separei também uma pergunta aqui, estão querendo saber do Léo se ele tem palpites para essa Copa, você já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas... Entre os 3 primeiros o Brasil estará. Deus é pai, que ouça Léo Russo, pelo amor de Deus. Léo brasileiro. Léo brasileiro. Esse autógrafo na camisa é de quem? Do Jairzinho, do meu amigo Jairzinho, que é campeão mundial em 1970 e é o único jogador brasileiro que fez gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo, na Copa de 70. Jairzinho, alô Jairzinho, meu amigo. Olha aí. Maravilha. Vamos perguntar então, Bernardo, eu gostaria que você nos esclarecesse um pouco sobre a Rússia, sobre a importância da Rússia, sobre a história da Rússia, o que você achasse mais relevante. Bem, a Rússia é um país gigantesco, né? Como o Brasil, como China, né? Uma importância que no século XX ocupou por causa da Revolução Russa, né? Todos nós somos tributários desse legado, dessa situação que foi criada na Rússia, né? É um país que foi se ampliando, incorporando povos, né? Dominando, mas também ao mesmo tempo tentando aculturar, né? Ao final do Império Russo, era um gigante multicultural, multiétnico, multirreligioso, né? Como poucos conseguiram ser durante séculos e séculos, né? E a Revolução Russa veio transformar essa cultura em cultura universal. Então a Rússia tem uma cultura universal, que não foi produzida pela mídia americana, que não foi produzida pelo grande capital, pela riqueza, é uma cultura política. E daí veio a cultura artística, estética, literatura e também teatro, dança. Isso foi muito importante. Quando você fala dessa cultura multiétnica, religiosa, política, a Rússia é muito grande, espalhada, a população é pequena em relação ao território. Essas culturas, elas são localizadas ou tem lugares onde tudo é muito misturado? Não, tem as suas localizações, efetivamente, mas o país hoje ele foi encolhido com o final da União Soviética, então a maioria da população é etnicamente, nacionalmente russa, né? Mas ela se relacionou com países como Geórgia, como Ucrânia, né? Que são tão eslavos quanto os russos, né? Mas depois da dominação mongol acabou virando um país. Originalmente a Rússia, que a gente conhece hoje, o primeiro Império Russo, que é uma denominação que veio do século XVII, eles não eram conhecidos assim, era o Império Kievano, né? Era da Ucrânia. E até hoje essas relações... Kiev. Depois a dominação mongol cortou esses laços e a partir de Moscou foi se formando o moderno Estado russo. Então, essa expansão dos moscovitas foi criando essa interação com vários povos, que foi em direção à Europa Oriental, foi em direção ao sul da Ásia, né, e em direção à Península Balcânica,
né? Então, isso daí criou esse mosaico de povos e culturas que dá a grandeza e a magnitude da cultura russa mundialmente. O que você recomendaria quem estivesse na Rússia agora que procurasse se interessar para conhecer melhor? Bom, é muito difícil porque... Você conhece a Rússia? Não, não conheço. A tua família é de origem russa, não? Não, a minha avó era da Letônia, então do antigo Império Russo. Né? Mas a desagregação do Império Russo, a Revolução, a Primeira Guerra Mundial, meu avô foi soldado da Hungria, acabou casando com ela e vindo para o Brasil. Né? Então isso daí já me coloca um pouco um pé na Rússia, mas nós não somos eslavos étnicos, somos judeus, então não tem essa vinculação. Né? Mas a Rússia tem tanta cultura e tão bem preservada, coisa que no nosso país, infelizmente, a cultura clássica não é muito desenvolvida, museus. Então, quem está lá, está na rua, já está no museu a céu aberto. Certamente é só procurar, né? Só procurar vários museus, teatros, a vida cultural é muito intensa, certamente. O que nós temos politicamente ou culturalmente parecido, de história, que a gente pode dizer? Países desiguais também ou a Rússia é muito mais igualitária do que nós? É muito mais igualitária. Eu tenho a impressão que a Revolução Russa criou uma igualdade, uma base econômica, apesar da ditadura, apesar que deu muito mais condições de vida, da infraestrutura, de equipamentos públicos, né? A educação na Rússia é muito valorizada. Quando acabou a União Soviética, eu conheci um embaixador que disse: eu vou voltar para a Rússia porque lá meus filhos vão estudar na universidade de alto nível, né? Não se perdeu isso com a Revolução Russa, não existe, não conheço em detalhes ensino privatizado, em condições de ensino à distância muito deterioradas. Então, eu creio que educação ainda é um valor, educação e cultura, um valor da política pública russa. E a figura do Putin? Bom, a gente tem que entender o contexto de tudo, né? Tudo tem o seu contexto, né? Depois do fim da União Soviética, o país entrou numa debacle econômica porque um grupo de antigos membros da burocracia se apropriou da riqueza social, né? Se apropriou de uma forma não muito republicana, digamos assim, né? E isso daí, eu me lembro que se falava, a Rússia perdia PIB, nos primeiros anos após o fim da União Soviética, perdia 7, 8, 9% negativo por ano. O fim da União Soviética é o quê? É 90? É 89, 89, 90, né? Quer dizer, a queda do Muro de Berlim em 89. A queda do muro é um símbolo, né? Mas o fim da estrutura, quando os países, a Letônia saiu, depois a Ucrânia que saiu. Que é Gorbachev, né? Aí não, entrou já é Yeltsin, né? Tá. E o projeto dele, a figura dele, é uma figura muito deteriorada para as necessidades de um novo país. Ele se vinculou de uma forma muito corrupta com o grande capital internacional. Enfim, o Putin representa... Apesar de que o Yeltsin protagonizou das cenas mais deliciosas que eu conheço em termos de política internacional. Em termos de ridículo, ele protagonizou... Que foi aquele crise de riso, não sei se vocês se lembram, mas está no YouTube. Isso. Que é a crise de riso que ele e o Bill Clinton têm no momento de uma declaração conjunta e um olha para o outro e eles começam a rir. Eles começam a rir... Demora 5 minutos de crise de riso. Não tem nada mais delicioso que dois chefes de Estado... Porque desarma, aquilo desarma. Mas, enfim, digamos que o Yeltsin, pelo menos isso, ele terá. Ele tem esse papel engraçado, né? Mas ele deteriorou, a deterioração não foi só a perda dos países, né? Que isso é um processo intrínseco à deterioração da União Soviética, ao fim da União Soviética. Mas o tecido social começou a se deteriorar, faltavam alimentos, não tinha economia, a economia estava eles pegavam as fábricas em prédios de aço, cortavam as estruturas e vendiam no mercado internacional. Logo após o fim da União Soviética, o preço do aço no mercado internacional despencou. O que representa Putin? É uma tendência, bom, não é a volta da União Soviética, ele é um membro da nomenclatura, mas não está revertendo o que foi feito. Mas ele pegou, bom, qual é a minha função? Eu acredito que ele pensa assim, é colocar o Estado Nacional como um Estado, com as potencialidades que o país tem. O que ele fez? Ele recentralizou e desprivatizou várias coisas, apropriou-se da riqueza, principalmente petróleo e gás. Essas máfias que tomaram conta da riqueza das grandes empresas, elas, por exemplo, recusavam a pagar impostos, dizendo: o capitalismo não se paga impostos. E como é que se paga as despesas do Estado? Isso é um mito. Então, ele foi duro, ele não é uma figura fácil, mas, pelo que a gente também acompanha, ele é um cara que ganha eleições.
Ele faz pactos políticos, a população o recoloca no poder. E esse novo papel da Rússia retoma um pouquinho a Guerra Fria. Retoma um pouquinho. A grande oposição entre a União Soviética e os Estados Unidos, hoje é um pouco os Estados Unidos e a Rússia, que não é mais uma potência global. Os interesses são regionais, na Europa, na Ásia, né? Mas mesmo assim é uma forte competidora do poderio militar e também econômico dos Estados Unidos. Eles têm tecnologia, eles têm condições de ter tecnologia e de vender tecnologia. Por exemplo, a Síria. A presença russa na Síria, aquilo é muitas coisas, mas é um showroom das armas e do poderio. Mas ela continua querendo manter protagonista numa Guerra Fria que não tem mais sentido? Dada a expressão econômica do país, da população, há escassez de recursos naturais, não petróleo nem gás, mas eles precisam desse papel. Não é uma questão, é uma decisão estratégica. Mesmo com o ingresso da China, porque a China entrou. Hoje a China é um aliado, forma, né? É um amigo, não é mais um inimigo, como foi até durante a Guerra Fria, a cisão sino-soviética. Hoje a China, digamos assim, também tem um papel colossal junto com a Rússia, nesse enfrentamento desse mundo globalizado, onde os Estados Unidos têm políticas agressivas de intervenção, de negação da soberania dos Estados nacionais. Então, hoje a China, que é mais forte economicamente que a Rússia, é mais populosa, está se armando, né? Por exemplo, está comprando gás russo em grande quantidade, foi feito um acordo há algum tempo atrás. Isso daí cria um cenário internacional de oposição às políticas americanas, que são muito agressivas. O fim da Guerra Fria não trouxe a paz em várias regiões, a guerra está no Oriente Médio, em várias partes da África, a convulsão social está corroendo muitos tecidos sociais nacionais, e a Rússia consegue sobreviver, consegue. Essa Copa é um pouco a expressão, né, que eu acho que o Putin colocou, como o Brasil, com Lula também, que tentou fazer um simbolismo para mostrar ao mundo um novo Brasil, uma nova economia, uma nova sociedade. Então a Copa é uma vitrine também para quem abriga a Copa, né? Eu vou pôr a Helena na história, porque, coitada da Helena, ela tem que ouvir a história da Rússia contada por um brasileiro, deve ficar meio esquisita, mas a ideia nossa é exatamente essa, Helena, tentar fazer com que o Bernardo nos explique e você nos explique as semelhanças e as diferenças entre Rússia e Brasil. Não, eu acho que ele explicou muito bem, porque também é historiador. Ele é professor de relações internacionais, aí não vale, né? Ele explicou muito, bem claro, eu concordo com ele, então eu acho que a opinião dele é muito bom, eu concordo. Sim. Pois eu queria que você contasse um pouco a tua relação com o Brasil, porque você, russa, nascida em Moscou ou não? Não, na verdade eu nasci na cidade que fica perto de Samara. A Samara e também... Samara está no Circuito da Copa. No Circuito da Copa, sim. Essa região, mas eu me mudei por causa de dança quando eu tinha 15 anos, para viver sozinha em Moscou. E desde 33 eu morava lá, em Moscou, e depois eu me mudei para o Brasil. Faz quantos anos que você está aqui? 5. 5 anos. 5 anos. Você continua dançando, você largou a dança, você era uma bailarina profissional? Sim. De danças folclóricas, é isso? Danças a caráter, a gente chama. Que a gente chama, tá. Sim, folclórica fica diferente. Sim, porque para nós tem muita diferença, porque folclórico bem básico e dança a caráter você estuda na academia, você na universidade, você se forma como bailarina também. E também a gente faz dança clássica cada dia, todo dia, e um pouco de dança caráter. Essa é a nossa formação. E depois eu estudei na universidade e me formei como historiadora de cultura. Isso, de cultura mundial. Isso tudo lá? Tudo lá. Antes de vir para cá? Sim. E quando você veio para cá, você veio por decisão pessoal, porque você queria vir? Sim, porque em Moscou eu encontrei brasileiro. E a nossa história foi muito rápida, realmente. A gente se conhecemos em agosto e já no ano que vem, 2014, eu já vim pelo Brasil. Você passou a Copa de 2014 no Brasil, então? Sim, no Brasil. Eu estava no Brasil, isso. Na verdade, a gente estava viajando, porque meu marido, ele não estava apaixonado pelo futebol,
ele queria fugir do Brasil durante a Copa. A gente estava na Rússia. E agora eu estou no Brasil. Quando a Copa lá na Rússia, a gente está no Brasil. Contrário, essa é a nossa sequência. E aí, bom, você é aluna da minha querida Rosália, Isso. que é professora de balé clássico, que era da Academia da Eugênia Feodorova. Isso, também russa. Russa, exatamente, que foi do Corpo de Baile do Municipal, que é uma excelente professora. E aí você está mantendo a tua dança com ela. Como ela, porque essa é a nossa vida de bailarina. Você nunca pode desistir. A primeira noção, se você faz balé porque você precisa e o resto da vida você faz balé porque você precisa. Você não pode viver sem fazer balé. Isso é a vida também, gente. É isso mesmo. Você precisa ter uma aula por dia, senão você não fica muito bem, como você não pode sobreviver sem fazer aula agora. Enferruja. Agora, me diz uma coisa, a Rússia, a gente estava aqui valorizando o balé, mas a gente teria até que valorizar o xadrez também, não é não, Bernardo? Tem a quantidade de aspectos culturais na qual a Rússia excele, ela é excelente, são enormes. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a Rússia valoriza muito a arte, teatro. Para nós, essa profissões muito sérias, tem um monte de teatros. São teatros que têm apoio de governo, mais do que 100 em Moscou. E toda a Rússia tem. E, por exemplo, tem 2 teatros principais na Rússia, que é Bolshoi e Mariinsky, que ficam em São Petersburgo. E eles têm apoio direto de governo. E, então, tem um monte de teatros teatros dramáticos, tá? E eles também têm apoio a isso. E a gente tem museus com grandíssimas coleções de arte. E nossa formatura de balé é muito forte. Eu acho que é mais forte do mundo. Não tem mais forte do que a Rússia tem. E também esporte. Nós valorizamos muito o esporte, especialmente a ginástica olímpica, a natação sincronizado. Nado sincronizado. Sim, nado sincronizado, sim. E hockey, essa é nossa também, um lado muito forte. Futebol, não tanto, mas espero que a gente vai sair de grupo. Maravilha. Vamos falar um pouco sobre comida russa. Como é o estrogonofe na Rússia? Estrogonofe. Estrogonofe é um prato típico da Rússia. Foi criado no século XIX para um conde, pelo chefe dele. O sobrenome da conde era Stroganov. E virou um prato bife à la Stroganov. Então, o beef Stroganov. Essa como tem que ter carne vermelha, na verdade é só feito de carne vermelha, não existe outras opções como camarão, strogonoff com de frango. Tem que ser carne vermelha, tá bom? Esse eu fiquei muito como surpresa, como esse prato não existe. E acompanhando com a purê de batata e só. Esse é como carne e purê de batata, esse é o nosso prato. Diz uma coisa, no estrogonofe brasileiro, tem creme de leite. Na Rússia também? Claro. Tem? Tem. Na Rússia tem muito creme de leite. Tem. Essa é a nossa segunda alma. Não é? Creme de leite. É uma... Você come quase com tem tudo. Tem pirosque, nossa, aquelas coisas pãozinhos recheados. Tem com as recheios diferentes, com repolho, com carne. Pode ser doce, pode ser salgados, qualquer. Você estranhou a comida brasileira? Não. Ela não é diametralmente opostas, né, Bernardo? A comida, Ana Carolina, a comida não é oposta à comida russa. Essa coisa da carne ensopada, cozida, é uma coisa que a gente tem, esses bolinhos, não sei o quê. Não é uma comida chinesa, entendeu? Não, eu amo comida brasileira, não tenho nenhuma dificuldade, eu só não amo de mocotó, é só essa coisa que fica... É porque não te deram o direito. Sim, talvez. Bota uma pimenta. Talvez, mas eu amo comida brasileira, a carne, tão bom carne aqui, muito bom. Outra coisa, a música russa, você falou de literatura, de balé, mas a música russa é extraordinariamente conhecida. Sim, a música também, nossos grandíssimos compositores como Prokofiev, Rachmaninoff,
Tchaikovsky e outras, eles são conhecidos pelo mundo. E também, na verdade, Chopin, ele nasceu no Império Russo. E, na verdade, ele estava... aí você já está exagerando um pouco. Isso. Ele odiava russos. Digamos que ele tem a alma russa. Mas a música é muito valorizada na Rússia, isso. O que mais, Ana Carolina, que a gente pode trazer aí para... A vodka, Vera. Vodka não sei. Não tantas russas, não todas russas adoram de vodka. Eu nunca bebi na minha vida nenhuma copinha de vodka. Então, esse não. Chá. É chá. Muito. A gente adora na Rússia tomar chá. O chá que vocês tomam é chá preto? Chá preto. Tá. Na verdade, mais comum tomar chá preto com um pedacinho de limão siciliano, e com açúcar ou com os doces. A gente sempre acompanha os doces de chá, com chá. Helena, tem um prato aqui no Brasil que ficou muito na época, muito na moda, que é o frango à la Kiev. Sim. Existe isso? Existe. Como é o frango à la Kiev em Kiev? Котлета, esse frango da по-киевски. Котлета по-киевски. Então, não, esse é exatamente frango ao Kiev. Existe. É famoso. O restaurante agora tem. Você pode comer lá em Moscou. Porque todos os brasileiros inventam, né? Arroz à grega, que não tem na Grécia. Mas esse tem. Esse prato tem. Esse existe. Esse prato, existe. Frango à la Kiev, existe, sim. O que mais, gente? Vamos lembrar, o que mais que tem na Rússia que eu não estou pensando? Panquecas, montanha-russa. Montanha-russa. Parece que lá... É verdade que a montanha-russa na Rússia chama-se montanha americana? Isso. Mentira, é verdade. Sério? É verdade. Sim, mas e as russas também ficam com muita surpresa quando eles viajam para outros países, eles acham nossas montanhas americanas, eles chamam montanhas russas. Por quê? Isso. Montanhas americanas. Amerikansky Gorky. Vera, também tem um amor dos russos pelas flores, né? Que lindo. Eles têm muito bom gosto em matéria de flores. Acho que é o maior país consumidor de flores do mundo. É? Eu também amo. Meu marido não. Eu amo. Eu amo de flores. E eles gostam dessas flores, todas as flores. E eles usam são todas em casa? Importadas. Você cumprimenta a pessoa, um artista leva flores. Flores. Vai com toneladas de flores, né? Grandes. E são importadas, eu acho. Lá não deve ter produção de flores. Não, tem durante o verão, tem como tem essas como não sei como esses lugares que você faz, você aqui senta. Estufas. Sim, então o ano inteiro. Parece que o Peru é um dos maiores fornecedores de flores. A Argentina também tem muito. A Argentina tem muito. Maravilha. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta, deixa eu passar a palavra para Bruno Barros. Olha aí, Vera Barroso, esquecemos uma das coisas mais, assim, a gente pensa... A gente esqueceu de muita coisa. Pois é, a mais, talvez, a coisa mais marcante da Rússia, para o mundo inteiro, as matrioscas, as famosas bonecas russas que a gente falou no início do programa. Tem uma história delas? Eu trouxe, mas eu esqueci. Eu trouxe toda. Como que é a história das matrioscas? A história também é interessante, porque, na verdade, a matrioshka tem a origem do Japão. Essa é uma boneca de madeira de Japão, japonesa, que algum russo, no século XIX, procurou. Ele levou para a Rússia, mas na Rússia virou outra coisa. Virou uma menina, moça, bem jovem, e vestida um traje russo nacional, e pintado à mão. Essa é a nossa matrioshka. E matrioshka representa a família, porque uma dentro da outra. E você pode ter um set de matrioshka até 100. 100 matrioshka? 100. Começa esse tamanho, diminui, até um pequenininho. Diz quando você pode dar uma matrioshka para um casal que representa fertilidade, que você quer que ele tenha. Sim, você pode, mas realmente não tem essa história, mas pode inventar. Por que não? É isso, Vera. Maravilha. Ana Carolina, vamos lá. É Ana Carolina? Isso. O
queria que você falasse um pouquinho. Você conhece a Rússia por esse amor todo pela Rússia? Eu já fui lá, fiquei lá pouco mais de um mês, já faz 10 anos já. Eu fui em São Petersburgo e eu fiquei estudando russo lá, um curso de russo para estrangeiros. Foi muito, muito, muito bom. Uma das melhores experiências. Esse teu amor pela Rússia data de onde? Como é que começou? Na verdade, foi pela literatura. Inclusive, eu conheci muita gente que começa a estudar russo e começa a se interessar mais pela Rússia pela literatura. Eu acho que é um dos grandes chamarizes da cultura russa. Está longe de ser o único, mas é um dos grandes, né? Então, na verdade, eu li Dostoiévski a primeira vez, eu tinha uns 18 anos. Falei, eu quero estudar isso. É muito engraçado, né? Dostoiévski tem esse poder. É incrível, é uma força extraordinária, assim, da literatura russa de maneira geral. Acho que eles têm uma densidade artística e política e nacional. Por exemplo, o Gogol, se ele fosse escrever um manifesto político, né, extremamente crítico à servidão, a aristocracia russa, dona de terras e de gentes, né, das almas. Provavelmente ele seria, né, lá no século XIX, primeira metade do século XIX, seria preso, seria exilado na Sibéria. No entanto, ou não poderia publicar isso, né? Mas ele podia escrever Almas Mortas. Isso. Então, tem uma série de problemáticas nacionais que a literatura foi principalmente no século XIX, né, foi no Império Tsarista, né, a União Soviética é diferente, mas que a literatura foi um canal muito privilegiado, né, de discussão a respeito de tudo que dizia respeito à identidade nacional, ao passado, ao futuro, quer dizer, quem nós somos, o que nós somos e o que nós queremos ser. E toda uma discussão entre projetos diferentes de nação, visões diferentes de nação, e do que seria essa Rússia também. A própria importância linguística, né? Por exemplo, você tem o Pushkin, no dia 6 de junho, semana passada, foi comemorada o Dia Internacional da Língua Russa. E o Dia Internacional da Língua Russa é comemorado justamente no aniversário, na data de nascimento do Pushkin. Né? E ele é considerado não só o pai da literatura russa moderna. Não só o pai da literatura russa moderna, mas também o pai da língua russa moderna. Por causa da obra dele. E é uma coisa muito... É incrível, porque se você imaginar que você tem Pushkin morreu muito cedo, né? E de uma forma absurda. Coisa, você ficou lá um mês estudando russo. Você não consegue ler no original, não consegue? Olha, eu já estudo há uns 15 anos e todo o meu esforço é nesse sentido de conseguir pelo menos ler. Eu estava escutando a Helena falar, né? Você veio para cá já com 30 e poucos anos, né? E eu imagino que você tenha vindo sem falar português. Claro. E nem fala nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Você vê 5 anos depois, ela é absolutamente fluente. É fluente. Ela está aqui dando uma entrevista. Acho que para a gente, a língua russa é bem difícil. Então, para a gente, eu acho pouco provável que uma pessoa saia daqui com 30 anos, passe 5 anos lá. Você já consegue pegar e... Explica para mim o que é o alfabeto, o que ele é diferente do nosso. Na verdade, não é muito diferente, porque eles não têm uma outra escrita, né? É uma grafia de algumas letras, não todas, a maioria sim, mas a grafia de algumas letras é diferente, mas a lógica da escrita é rigorosamente a mesma. É por fonema, é tudo parecido. Sim, são letras que formam os fonemas, que formam palavras, é a mesma lógica, exatamente a mesma lógica. Esse não é o maior desafio da língua russa para um estrangeiro para aprender, né? É a gramática que é realmente muito complicada. Mas aí a gente vai tentando, vai melhorando, vai conseguindo ler melhor, mas é difícil. E realmente o brasileiro gosta da literatura russa. Sim. Porque a gente conhece mais teatro, né, o Bruno? Sim. Que você tem muito Tchekhov. E desde cedo o brasileiro sempre viu, né? O Gorky. Mas eu diria... Tem um russo que a gente esqueceu de falar, que é importantíssimo, que mudou a história do cinema, do teatro nacional, que é o Konstantin Stanislavski. Que, enfim, o método... não falou de cinema. Pois é, o método dele, enfim, mudou o cinema hollywoodiano a partir das técnicas dele. Todo o teatro e cinema universal mudaram. Mas aqui no Brasil, só voltando um pouco, porque a gente estava falando, né, a influência da literatura russa, aqui no Brasil, a grande referência literária do Nelson Rodrigues, por exemplo, era o Dostoiévski, né? Ou se você lê, por exemplo, Machado de Assis leu Gogol.
E ele foi influenciado muito pelo Gogol. Se você lê, por exemplo, o Quincas Borba e lê um conto do Gogol, que é o Diário de um Louco, é incrível. Né? Você vê que o Machado realmente leu. Né? Lima Barreto tem toda uma apropriação internacional da língua, da literatura russa, e isso é muito importante, muito forte aqui no Brasil. A gente está num momento agora, né, que várias obras, né, de Tchekhov, né? Tchekhov, de como é que fala? Eu falo assim muito certo, Tchekhov. Tchekhov é o Tchekhov. Okay. É que a gente fala Tchekhov, eles nem sabem o que é, que a gente fala Tchekhov. Mas muitas obras do Dostoiévski que estão sendo traduzidas diretamente do russo, né? Você tem obras do Gogol, você tem várias obras que estão sendo do Tolstói sendo traduzidas, algumas delas pela primeira vez para o português, né? Não, e antigamente era pior, né? Porque eram traduzidas do francês, do inglês. Você sentia que tinha francês. E agora você tem traduções diretas, né? De grandes tradutores aí, você tem o Boris Schneiderman, né? Falecido recentemente, tem o Paulo Bezerra, e você tem uma geração nova de tradutores que é muito talentosa, muito boa, que tem feito muito pela difusão mesmo da literatura russa no Brasil. Você, quando ficou um mês na Rússia, o que você mais gostou? Quais foram as suas impressões? É difícil, a comida. A comida você gostou? São Petersburgo é uma cidade lindíssima, não vale. São Petersburgo não vale. Alguma coisa deslumbrante. É fora do padrão São Petersburgo, né? De tão bonito, né? É lindíssimo. Na verdade, para mim era um grande sonho, né? Que eu estava realizando ali. Às vezes Você ficou com russos, só no meio de russos? Na verdade, foi uma coisa interessante, assim, porque eu fiquei muito mais com estrangeiros. Porque como eu fazia um curso de língua russa para estrangeiros, e eu morava no Abshezhit, né, que é uma moradia estudantil comum. E também só tinha estudantes estrangeiros. Mas foi interessante também, porque eu era a única brasileira, era a única latino-americana. E a maior parte das pessoas era da Europa, tinha muita gente do Canadá, dos Estados Unidos. E eu me fez pensar muito nessa relação, assim, como a gente é visto. Porque essas pessoas, acho que elas esqueciam que eu era latino-americana, e elas falavam, às vezes, da Rússia de uma maneira muito depreciativa. Usavam a palavra terceiro mundo, e, sem saber o que significa isso, qual a acepção... Bom, para nós, né? Qual a acepção original do termo, né? Eles usavam muito o terceiro mundo como se fosse uma terceira categoria. Então, tudo que desse errado, choveu. É porque a Rússia é um país de terceiro mundo. Tá. Era uma coisa assim. Isso me fez pensar muito, né, a respeito também, como eu estava escrevendo uma tese sobre Machado de Assis e Dostoiévski. A gente sempre vê melhor o nosso país quando a gente está do lado de fora, né? Quando a gente está em outro, né? E da gente não embarcar tanto nesse discurso, né? Que a gente é estranho, que a gente é terceiro mundo. E, na verdade, as pessoas estavam ali diante de um deslumbre civilizacional incrível. Eu nunca vi nada igual ao Hermitage. Eu já visitei alguns museus. Você viu o filme de Sokurov? É maravilhoso aquilo, é lindíssimo. É o cinema russo, a literatura russa. Falando, não sei se tem tempo, mas falando um pouquinho Tem muito pouco, mas tem. Falando um pouquinho assim eu estava pensando até, antes de vir para cá, você imaginar, se você parasse só no Pushkin e no Gogol, que o Gogol deve ser uns 5, 10 anos mais novo, mas você imaginar que aqueles dois, né, e o Pushkin, o grande pai, né, da literatura russa, você imaginar que aqueles dois estavam vivos e atuantes, escrevendo numa mesma época, no mesmo espaço, no mesmo país, no mesmo império, no caso, né? É como brincando, né, com a coisa da Copa, que está na ordem do dia. Você tem um Garrincha e um Pelé na mesma seleção. E você sabe o que aconteceu, mas é difícil de acreditar que aconteceu, né? E é interessante porque parece um capricho, né? Sei lá, do acaso, do destino, você no mesmo país, você ter Pushkin, Gogol, logo em seguida, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, Tchekhov vem logo depois. Na poesia você tem também contemporâneos que são Mandelstam, Mayakovsky, Armatova, Tsvetaeva, Rilebnikov. É incrível. Gente, eu não vou falar nada nenhum desses nomes. Grego. Deus Deus. E você vai torcer por quem na Copa, eu tô achando? Não, eu tô torcendo pro Brasil, né? Segundo lugar, a Rússia, né? Eu não estou muito otimista, não, nem com um nem com o outro. Então tá, deixa eu perguntar aqui para Sofia, para quem que você vai torcer na Copa?
Não sei, pro Flamengo ou pro Brasil? Tá bom. Você, Luiz? Pro Brasil e pra Rússia. Aê! Gente, vamos convidar então o Léo a terminar pra cima esse nosso duelo Brasil-Rússia. Como é que fala em russo? Eu vou cantar um samba. Melhor pergunta Eu vou cantar um samba. Spою samba, melhor. Spaju samba. Spaju samba. Não é spoiu? Enfim, a gente tenta, né, Léo? A gente tenta. Você vai cantar um samba. Mas só o Brasil é penta. Olha só, deixa eu agradecer muito a presença das minhas duas bailarinas aqui, Ana Carolina, Helena, Bernardo, foi um prazer enorme. Agradecer a vocês, sorte pro Brasil. Vamos ser hexa, que nem o Léo Russo está prometendo. A vocês da música, obrigada. Amanhã a gente volta às 5h30. Agora a gente vai para o Facebook, vocês venham com a gente. A gente vai terminar o programa ouvindo o Léo Russo. Até amanhã. Samba de Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Sombrinha. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral e afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal. Pela raiz, nascendo bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Ou cantar, sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados pra saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Vamos, Sofia! Cantar, sempre que for possível. Vai, Luísa! Não ligar pros malvados, perdoar os pecados pra saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado, é ou não é? Pra poder ser amado, deixa comigo. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral e afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal. Pela raiz nascendo bem, que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Vamos cantar, geral, vai! Cantar, sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado, pra poder ser amado. Cantar, sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados pra saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado, pra poder ser amado. Cada um de nós. Obrigado. Foi essa a ideia. Ou, enfim, quer dizer que ela é Flamengo, né? Flamengo, isso que é bom. Mas e ela é eu Vasco. não sou, não. Ela falou. Ela é Vasco, tá vendo?
a nossa multiplicidade. Eu sou Botafogo, aqui tá tudo... Eu também sou Botafogo. Você é Botafogo também? Então tá tudo... Helena é o quê? Então tá democrático. Não, Flamengo, que isso? meu marido é Bernardo. flamenguista, então Você é Aí, Helena é flamenguista também. Você é mesmo, Flamengo. É. Ela tá meio assim, hein? não sei mesmo. Gente, como já estamos no Facebook, Bruno Barros. Olha aí, Vera Barroso, Eliane Toledo, ela disse assim, pergunta pra Helena, por favor, por que se usa tanto creme de leite na Rússia, porém o povo é magro? O povo não é magro, é magro? Os russos são. São magros? Eu acho que mais magros do que brasileiros. Eles são mais não, altos, não aí vai. parece que é mais magro. Não, eles não como povo de Escandinávia. Esses finlandeses são realmente altos, gigantes. Eu sou como muito mas é pequena. Bailarina. Não sei, mas eles são muito. Eu não sei. A gente come não tanto, talvez. Não sei. E também não tem tanta gordura na nossa creme de leite. Só 10%, 15%. Tá explicado. Acho que sim, por isso. Mas o que engorda não é o creme de leite. O que engorda é a pizza com refrigerante. Também acho. Biscoitinho recheado. Biscoitinho, e comer toda hora. Tem hora para comer, tem hora para fazer exercício, e tem hora para tudo. Olha aí, tem uma pergunta... Eles são mais disciplinados, eu acho. Pelo que ela falou aqui, tem hora para comer... Eu acho que faz total sentido, porque os russos são muito fortes nas disciplinas. Por exemplo, no nado sincronizado, você tem que ter uma disciplina, todas aquelas meninas têm. No balé, que tudo tem que ficar direitinho. Balé, se você entra na área de balé, você tem que manter essa disciplina a vida inteira. Claro. Olha aí, tem uma pergunta da Luzia Freitas. Ela quer saber da Helena qual foi a maior diferença cultural que você sentiu ao chegar aqui no Brasil. Diferença cultural como? Sei lá, os brasileiros são impontuais, é o que todo mundo diz. Brasileiros são impontuais, é isso mesmo. Não, e também acho que tem mais diferença do clima. Essa que faz muita diferença, porque aqui está muito calor e as russas sofrem aqui, eu sofro. No verão eu sofro muito. Sim, essa aqui faz muita diferença. O resto não sei, porque meu marido, ele tem disciplina, pessoa bem organizada, então eu não senti essa diferença. Nossos amigos também, então eu não sofro muito por causa de culturais. O Fernando Ferreira pergunta para Helena também qual que será o maior diferencial da Copa na Rússia. Eu não sei. Não estou ligada pela Copa. Mas o que você acha, assim, o que eles vão fazer? O que você acha que o seu país vai fazer para deixar essa Copa especial? Você se lembra daquela abertura das Olimpíadas com o ursinho Misha? Aquilo foi um diferencial extraordinário em termos de abertura de Olimpíada. Sim, mas a Copa, que eu entendi, estava abertura pequena, abertura e não tem essa abertura de Olimpíada. Mas que faz, não sei, porque essa Copa vai espalhada para muitas cidades. E cada cidade fiz um estádio novo, bom. Essa aqui, acho que a outra, não sei, eu vou ficar aqui no Brasil. Não sei. Agora espero que vai dar certo tudo. Então, bem-vindo ao Brasil. Acho que 90 mil brasileiros estão na Rússia. 90 mil brasileiros. Estão em segundo lugar, depois dos americanos. Segundo lugar. Montes. Ele está fazendo festas em Moscou, em Sochi. Em Moscou nunca tinha essas festas como assim agora. Todos os nossos boulevards cercados pelos brasileiros, tudo vestidos com camisas do Brasil, então, tudo samba. Época de Copa do Mundo rola muita festa. Eu lembro que na Copa aqui do Brasil também o que tinha de festa aí pela cidade não estava no gibi. Tem uma dúvida aqui querendo saber do sobrenome dos filhos russos, que muda sendo menino ou menina? Sim, isso, tem. Né? Por exemplo, eu sou Serebrikova, tem A no final. Se fosse menino ou rapaz, seria Serebrikov, sem A no final. Essa é a diferença.
A Valdéia, aqui do Rio, fala que o samba do Léo é bom, mas o Hexa, na opinião dela, não virá. E aí, que pessimismo, hein, Valdéia? Obrigado, Valdéia, pelo elogio aí. Mas vamos torcer, né, Valdéia? Quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Gente fica querendo se preservar de uma coisa que a gente não consegue. A gente não quer sofrer, então a gente não quer nada. É melhor sofrer. Mas se a Valdéia já gosta de samba, já tá bom. Tá show. É porque também o sofrimento em 2014 foi grande. Nossa, mãe. Foi muito sofrimento. Até para as russas foi grande. Até para as russas foi grande esse sofrimento. O samba foi feito para a Copa desse ano? Não. Esse samba estava engavetado. Mas é um samba que... ele é um samba que não é datado, né? Ele é eterno. Vamos lá, ex-campeão vai gritar essa nação. Tá esperando, né? Porque depois vai ser septa. Vamos ver. Vamos lá. Em que áreas os russos poderiam... a Lúcia Regina Camargo Cardoso Menezes. Ana, em que áreas os russos poderiam atuar no Brasil em relação ao campo de trabalho fora a arte? Qual seria o forte deles? Exemplo, campo científico, o que você acha? Eles se destacam muito, né, nas ciências, no xadrez, na dança, na atuação, no cinema, na música. Acho que... E aí, Helena? Não, eu falo tudo certo. Não, também a gente se concentra muito na ciência mesmo, como física, química, essa mesmo. Também nosso lado muito forte. Sua família está na Rússia agora, sua mãe? Isso, mãe tá. E o que eles falam lá da Copa? Eles estão gostando? Tá? Gente, minha família fala mais sobre balé do que sobre a Copa. Minha mãe, ela também foi bailarina, então a gente mais ligada com a área de arte do que esporte. Do que futebol, né? Do que futebol. A Lúcia diz que a Rússia é um dos países mais ricos culturalmente, em todos os sentidos. Gente aqui que ama a literatura russa. Salve a Rússia, salve a Rússia. Sobremesa maravilhosa. Pavlova é da Rússia? Não. Não? Não da Rússia. A sobrenome é da Rússia, nossa famosíssima bailarina Anna Pavlova. Mas essa sobremesa foi criada na época quando a turma dela, a companhia dela estava viajando pelo mundo no início do século XX. E essa sobremesa foi feita na Nova Zelândia e na Austrália no mesmo tempo. E até agora ninguém sabe quem foi primeiro. Mas essa sobremesa, essa tem merengue e por dentro tomam frutas, qualquer frutas de estação e um recheio. Olha aí, uma aula de história sobre a sobremesa. Vamos lá. Professor Bernardo, sempre brilhante, muito bom. Vera, você está iluminada hoje com essas duas princesas ao seu lado. Tem uma história, é seu pai, né, Sofia, que veio aqui no Sem Censura, tem uma história do pai. E o avô dela veio também. O avô dela também. E foi para a Rússia depois, o pai. E ele é ginasta, não é isso? E o avô dela é do Embrapa. Gente muito fina. Gente muito fina. Tem uma pergunta aqui que eu separei, mas eu perguntei para a Helena e ela tinha 10 anos apenas, que queriam saber dela na época da União Soviética. Como é que foi? Se você lembra de alguma coisa, da transição de sistema de governo? Não lembro. Eu não Era lembro. Da idade das meninas? Eu estava na idade das meninas, não lembro. Minha família não sofreu, não senti. A nossa cidade não tinha falta de alimentações, então eu não sofri neste tempo. Não. Estava dançando, você era uma Sofia. Maravilha. Mais alguma coisa, Bruno? Tem uma mensagem aqui que eu acho que a gente tem que dar, que é irmão de um muito querido nosso aqui. Boa tarde, meu nome é Valdeci. Eu gostaria de saber como a Rússia enxerga o Brasil no cenário mundial e qual é a visão também da Rússia frente a essa situação política no Brasil. Ele também quer mandar um abraço para o irmão dele que não está aqui, que é irmão do Valdemar, nosso câmera. Hoje não sei por que ele não está aqui, mas é o Valdeci, irmão do Valdemar. Ok. Foi isso, essas foram as perguntas. Quem quer responder, Bernardo? Uma pergunta interessante, né? O Brasil tem uma parceria com a Rússia via BRICS, né? Que é um grupamento de países que resolveu peitar, digamos assim, enfrentar
Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul, né? E desde o golpe de Estado que padecemos desde 2006, o Brasil se anulou em termos internacionais e eu acredito que os russos têm esperança pela potencialidade do Brasil que essa situação criada pelo governo golpista seja removida e a gente possa articular um grande grupo, muito construtivo a iniciativa dos BRICS e sejamos capazes de termos um papel internacional em parceria, né, em amizade com os outros grandes países e o terceiro mundo aqui citado. Eu me sinto afetado, porque eu sou historiador do terceiro mundo, né? É meu objeto de pesquisa, o papel do Brasil no terceiro mundo, a gente possa construir um caminho de desenvolvimento social, econômico e cultural. Maravilha, Bernardo. Deixa eu agradecer de novo a vocês todos, muito obrigada. A gente volta amanhã às 5h30. Beleza?